Você está assistindo à TV Galega, a imagem da cidade, que está apresentando Mesa de Bar, o programa que traz o blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. Quem está hoje contando a sua vida aqui e a sua atividade é o pastor luterano Milton e André. Pastor Milton, uma coisa que eu queria saber, a Igreja Luterana do Brasil agora se intitula, inclusive, Igreja Luterana de Confissão Luterana do Brasil. Ela se tornou independente da Alemã, não deve obrigação para a Alemã, tem que prestar conta. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil é uma igreja no Brasil. Nós somos uma igreja independente, mas mantemos relações ecumênicas, também temos assim acordos de cooperação com a Igreja da Alemanha, temos também com a ELCA, que é a Igreja Luterana nos Estados Unidos, temos também com a Igreja em Angola, em Moçambique, com a Igreja Luterana no Chile. Então, cada uma é independente. Cada uma é independente. Então, a estrutura das igrejas luteranas é assim, existe a Igreja Luterana em cada país, tá? E essas igrejas luteranas, por sua decisão, formam uma união que está sediada na Suíça, né? Que é a FLM, que é a Federação Luterana Mundial. Federação Luterana Mundial. E ali é uma associação das igrejas luteranas no mundo, tá? Que também tem o pastor presidente, o secretário-geral dessa união, mas ele é eleito por um período de servir a cada 4 anos, pode ser eleito, como é uma característica nossa em nossa igreja. Não há cargos que são perpetuados eternamente. Então e também não temos, ele não tem a função de ser como o Papa, que é alguém que então dá as diretrizes, orienta, e é o chefe maior da Igreja Católica, desculpa a palavra chefe, mas um representante maior, autoridade maior no servir dentro da Igreja Católica. Mas nós temos alguém que representa, ele conduz na verdade as reuniões onde se reúnem os representantes das diferentes igrejas luteranas no mundo para então sim ter temas em comum. Por exemplo, um tema em comum é a ênfase ecumênica, o outro é o cuidado pela criação, a conscientização de que nós temos que ter responsabilidade para com o nosso meio ambiente, com esse mundo. O outro é voltado para a não violência e para o valor da justiça. Então são temas que são assumidos em conjunto para serem trabalhados nas diferentes igrejas luteranas no mundo. Claro que a maior união das igrejas luteranas se dá pela fé em Cristo e pela identidade que surge da reforma luterana, né? Mas em termos de estrutura, somos assim, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil é uma igreja estruturada aqui no Brasil, que mantém relações e participa da Federação Luterana Mundial. E o senhor deve obediência, foi nomeado por quem? Eu sou ordenado, e quando a gente é ordenado, certo, para dentro da Igreja Evangélica Luterana, eu devo, pela minha ordenação, obediência à estrutura e aos documentos na minha Igreja Luterana. Mas eu não tenho nenhum chefe. Não tenho chefe. A minha relação, eu sou pastor, sirvo aqui na comunidade, tenho o pastor sinodal, certo? Que é o meu pastor, aquele que me acompanha no meu ministério. Tem a pastora presidente, mas elas estão lá em funções de servir. Tem autoridade sobre mim, mas não é uma questão de ser chefe. Elas não podem chegar e dizer, Milton, agora eu quero que amanhã você vai para lá ou vai para lá. Não, isso sempre é uma forma diferente. A gente se candidata, a gente é convidado, assim como pessoalmente, quando eu estava no Paraná, então eu e minha esposa fomos convidados pela direção da igreja, pelo presidente da nossa igreja naquela época, dizer, olha, nós achamos que vocês seriam as pessoas apropriadas para servir em nosso nome durante 6 anos lá na igreja da Alemanha. Então nós fomos servir lá. Mas ele não podia chegar e dizer, você vai. Não, é um convite, apresenta, e a gente então achou por bem e foi, e assim são as relações na nossa igreja. Tá? Para que cidade que vocês foram lá? Nós estivemos em Schwandorf, isso é na Baviera. Na Baviera. 6 anos e meio servindo lá no Ministério Pastoral. E aí, quando voltamos, viemos aqui para o Baviera é um povo diferente também do alemão, né? O bávaro é mais, diz que ele é mais celta do que germânico. Aí é a característica da Alemanha, né? Quer dizer, assim como nós temos as nossas diferenças culturais aqui no nosso Brasil, se você pegar alguém como eu, nascido no Rio Grande do Sul, e colocar com alguém que é nascido em Pernambuco, certo?
As diferenças estão ali, estão na forma de falar, certo? Estão na forma de conceber cultura, o mundo. Né? A própria cultura. E somos brasileiros. Tá? Assim também é na Alemanha, essas coisas. E eu ainda estava na Oberpfalz, onde é que é um pouco mais complicado ainda, mas foi uma experiência muito gratificante. Muito gratificante. Porque eu me lembro que quando ia a Munique, vi que o bávaro de Munique lá é mais parecido com o carioca do que com o alemão, né? É mais solto, mais à vontade, gosta de piada também, aquela coisa toda. Já quanto mais para o norte é mais sério, em Bremen diz que eles são Stua. Embora o Carnaval do Norte é mais famoso do que o Carnaval do Sul, né? Que lá é no inverno, nessa época aí, né? Então você vai para Köln e tudo mais. O Carnaval lá, eles sabem se divertir mais com o Carnaval do que no Sul mesmo, né? Então são realmente características diferentes, assim como nós temos no Brasil. Mas Colônia acho que é uma cidade mais católica do que luterana. Sim, né? sim. Mais para o norte, que é Hamburgo e tal, aí passa a ser mais luterana. E a Baviera também é bem católica. É bem católica, né? Embora a Igreja Luterana da Baviera, veja assim, se eu comparo a Igreja Luterana da Baviera com a Igreja Luterana no Brasil, porque nós somos aqui uma igreja que está no Brasil todo, mas em termos de número de pessoas, nós somos uma igreja pequena. Então a Igreja da Baviera tem mais membros, certo, do que a Igreja Evangélica Cristã Luterana no Brasil. Né? Agora, por que sempre dizem que a igreja luterana aqui é a igreja dos ricos e a católica dos pobres? Mas pelo pessoal que a gente vê assim, que eu tenho amigos que são mais bem situados na vida, eles são luteranos mesmo. Uma pobreza porque a igreja católica fez a opção pelos pobres mesmo? Foi isso? Será? Não, eu não vejo. Acho que nós temos... Se a gente olhar aqui em Blumenau, porque nós somos aqui uma sociedade abundante também financeiramente, tá? Mas se a gente vai para outras realidades no Brasil também, na Igreja Luterana, há uma diferença social, tá? Também outras... Mas, aqui eu ouso dizer que uma das características que determina também a questão da membresia da nossa igreja é a ênfase que nós temos. Por exemplo, eu venho de uma família, meu pai, 5 hectares de terras, 4 filhos, mas todos estudaram. Quer dizer... O empenho do meu pai e da minha mãe foi investir em formação, porque isso está impregnado, dizer, olha, formação, educação é algo chave, e isso abre portas, e onde abre portas também abre socialmente portas. Vamos olhar aqui em Blumenau hoje, certo? Blumenau hoje, ainda veio os dados, tem ou Santa Catarina, 3,2% de desempregados. Blumenau tem vaga sobrando, mas também tem desempregado, e por quê? Porque falta formação para ocupar as vagas que aqui estão. Então, a formação proporciona com que você também, socialmente e economicamente, esteja numa outra realidade. Então, como as igrejas luteranas sempre enfatizaram e tiveram escola, sempre investiram em formação, isso também que... Agora, não estou dizendo a igreja católica também, aqui tem coisa, mas é uma coisa. E eu também digo assim para você, é difícil para a gente, agora eu digo assim, a gente celebra culto, eu como pastor, e eu celebro o culto sempre do pressuposto que todo mundo sabe ler. Porque a gente coloca os hinos para cantar, e são hinos diferentes, não é aqueles hinos decorados. A gente trabalha, a Bíblia está ali, a gente sempre parte do pressuposto que todo mundo sabe ler. Ou seja, agora eu reconheço, se eu é para ser pastor numa realidade onde as pessoas são analfabetas, ou analfabetas no sentido de entender as coisas, eu vou ter dificuldade. Porque a minha forma de exercer o ministério... Igual a Chanel, ele fala bonito, mas não sabe o que está dizendo. Exato. Então, isso é uma característica. E também uma limitação, talvez, da nossa igreja em termos missionários, se a gente pensa, tá? Mas isso, eu ouso dizer, na minha forma de conceber, que realmente o ser igreja luterana, nessa presença no Brasil, que sempre investiu em educação, faz uma diferença também socioeconômica sua realidade de membros. Tá? Por isso eu acho até que está certa essa política que estão lançando agora do pé de meia, para ver se a gurizada deixa de sair antes de completar o 2º grau, né? Porque o senhor viveu na Alemanha, o senhor viu. Na Alemanha, meus filhos, quando faziam 5 anos e meio, recebiam uma cartinha da prefeitura. Seu filho está chegando à idade de escolarização, que na República da Alemanha é obrigatório a partir dos 6 anos de idade.
temos reservado para o seu filho uma vaga na escola católica tal, na luterana tal, ambas confissões tal. Por favor, dirija da sua preferência e converse com o diretor, seu fulano. Outro sim, lembramos que se o senhor não fizer a matrícula do seu filho, estará incorrendo nas penalidades da lei. Quer dizer, cadeia para o pai que não fizer a matrícula do filho. Sim. E aí eles acompanham, o professor acompanha a criança, quando termina aquela fase que é para decidir se vai para ginásio lá ou vai fazer uma escola profissional, eles chamam o pai e a mãe e dizem, olha, pode até não obedecer, mas nós aconselhamos que o senhor matricule seu filho numa escola profissional, porque ele não vai ter condições de acompanhar o ginásio. Sim. Ou pode botar no ginásio porque ele tem condições. Mas então nenhum alemão deixa de ter curso superior ou uma escola profissional. Então é o que eles levantaram depois da guerra, porque tinha gente que sabia fazer as coisas, mas nós, se passar por uma guerra, não levantamos nunca mais. Então, assim, né? Tudo que hoje é investido em educação, eu digo, sempre é bem investido. Tá? Até Lutero vai dizer assim, que cada florim investido em guerra, deveria se investir 2 florim na educação. Tá? E ontem, uma notícia, quem quiser pode acompanhar também, e a notícia era qual? Que no mundo, nunca na história se investiu tanto em armamento como no tempo atual. Quer dizer, tem uma coisa que não está certa, tá? Tem uma coisa que não está certa. Quer dizer, investir mais em armamento do que em educação no mundo, e agora não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo. Nós não estamos no caminho. Acho que está faltando educação para nós, está faltando valores para a gente saber o que realmente é importante e faz a diferença na vida. E esse pessoal que é a mão de obra desqualificada, depende só para pegar um fuzil e dar tiro, né? E assim, e se não investir em formação, vão continuar como pessoas que não vão ter acesso à possibilidade de empregos que tem aqui, e aí continuam, e aí talvez não investem na educação dos seus filhos, porque daí a mudança de transformação é mais complicada. Então, valor e gratidão sempre a toda a municipalidade, assim como aqui em Blumenau, que procura colocar todas as crianças na escola. Há as críticas, mas o esforço sincero de fazer isso é importante, né? Eu sempre critiquei o discurso de que nós temos excesso de mão de obra. Não, nós temos carência de mão de obra, né? Qualificada. Exato. É o que você está dizendo, tem emprego aí disponível, mas não tem ninguém para ocupar aquela função, porque não tem preparo para tal. Não, e depois também... só para construção civil. Isso é no todo, é na indústria têxtil aqui, é na TI, ou na agricultura hoje. Você tem máquinas de colheita, ou tem tratores, ou tem máquinas aqui de formação, que são milhões, certo? E você não vai colocar isso na mão de pessoas que não estão habilitadas para conduzir aquela colheitadeira, aquele trator, manusear aquela máquina. Então, você precisa de mão de obra que tenha formação, que saiba lidar, que saiba assimilar para aprender e saber lidar. E o pior não é o cara que vai tocar a máquina, o pior é quando que estraga, que tem alguém que precisa para consertar. Exatamente. Né? Aí não tem, na região não tem que mandar buscar na Europa um técnico para consertar a máquina. E se não inverter isso, se não começar a investir definitivamente de maneira duradoura e continuada, não se resolve o problema, porque não é uma coisa que se resolve de semestre nem de ano, né? A formação é uma coisa que leva anos. Tá? A gente viu assim, isso aconteceu com a Coreia do Sul, né? Em 20 anos eles mudaram completamente de países em desenvolvimento para uma nação industrializada, mas com educação. Mas 20 anos. 20 certo? anos. E 20 anos não é nada, se a gente pensar. Passa rápido. Mas tem que fazer. Se não fizer, né? Aí não chega nunca, daí não passa nunca os 20 anos, né? Não, é verdade. Vamos fazer pausa novamente para rodarmos comerciais e já a gente volta com o pastor Milton e Andrei aqui no Mesa de Bar pela TV Galega, a imagem da cidade.